Fala galera, beleza? Aula sobre organelas. A gente vai separar as organelas em alguns grupos. Então, na nossa primeira aula, a gente vai falar de organelas não membranosas. Por que a gente separa em grupos? As organelas elas podem ou não apresentar uma membrana. Essa membrana vai ser semelhante à estrutura da membrana plasmática. Então, a gente vai ter as não membranosas, que eu encontro inclusive no reino Monera. Lembra que os organismos procariotos eles apresentam como organela única os ribossomos. E nós vamos ter as organelas membranosas. Então, olhando para essa imagem, a gente consegue perceber justamente essa ideia de várias membranas, várias estruturas protegidas por membranas e outras que não são. A mais importante, a mais relevante delas é o ribossomo. Ribossomos eles são estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. E os ribossomos vão ser constituídos por RNA, lembra que a gente tem 3 tipos de RNA, nesse caso, RNA ribossomal, vai formar o ribossomo, e por proteínas. Além disso, a gente vai encontrar esses ribossomos livres no citosol, ou então aderidos a uma outra organela, que é o retículo endoplasmático. Se eu estiver falando de células eucariontes. Células procariontes, eu só tenho eles como organelas, e ele vai estar disperso no citosol. Olhando para essa imagem, a gente consegue notar que a estrutura do ribossomo, na verdade, ela é formada por duas estruturas, a subunidade maior e a subunidade menor, que vão se acoplar, vão se juntar para poder ter a sua função de ler o RNA mensageiro e sintetizar a proteína. Uma diferença fundamental para organismos procariotos e eucariotos é justamente a estrutura do ribossomo. Quando a gente compara os ribossomos de eucariontes e procariontes, eles vão ter a mesma função, sintetizar proteína, mas a estrutura deles é diferente. Procariontes têm ribossomos do tipo 70S, esse S tem a ver com as subunidades, e os eucariontes têm do tipo 80S. Agora, lembra que eu falei, subunidade maior e menor. Se a gente simplesmente tentar fazer a soma do valor dessas subunidades, a gente não chega em 70 e 80, não. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, o 70S ele tem a subunidade maior 50S e a menor 30S. 50 mais 30 dá 80, não dá 70. Ah, mas por que isso? É porque leva em conta quantidade de proteína, de RNA. De verdade, para a gente isso não importa. Importa lembrar do número, tá? Eu tenho procarioto 70, eucarioto 80. Tanto que se a gente olha para cá, para o eucarioto, ó, 60 na maior, 40 na menor. Então, a ideia principal aqui é perceber o quê? Que eu tenho toda a estrutura do ribossomo diferente. Não é só uma parte, ele é completamente diferente. E essa diferença toda ela vai ser importante, por exemplo, na ação antibiótica. Por que isso? Quando a gente usa um antibiótico, a gente está usando antibiótico para combater uma bactéria. É importante lembrar disso. Por que o antibiótico mata a bactéria e não destrói as minhas células? Ele mata a bactéria, em geral, porque ele vai interferir na síntese de proteínas dessa bactéria. Aí eu coloquei nessa imagem, ressaltando alguns grupos diferentes de antibióticos que podem se ligar a uma porção desse ribossomo e aí vai impedir que a síntese aconteça. Ele pode impedir que o RNA transportador consiga se juntar ao ribossomo. No final, ele está impedindo a síntese. Como o ribossomo das bactérias é diferente do nosso, atua no ribossomo das bactérias, mas não vai atuar no nosso. Então, as nossas células ficam preservadas. É claro, o uso de antibiótico por muito tempo vai causar danos. Lembra que existem bactérias que são benéficas no nosso intestino. Lembrem que, no caso das mulheres, existe uma flora bacteriana que é importante ser mantida saudável lá na região vaginal. Então, tem uma série de questões que a gente pode discutir. Mas a atuação do antibiótico ela é específica aí, nesse ponto da síntese de proteínas. Um outro ponto importante é vírus. Eles usam as nossas células para conseguir produzir as proteínas virais. Faz sentido usar um antibiótico para combater um vírus? É claro que não.
Porque o vírus não tem metabolismo próprio, ele vai usar a nossa célula para fazer a proteína dele. E a nossa célula vai ter um ribossomo 80S. Se eu usar um antibiótico, não vai ter interferência nenhuma no processo. Tudo bem? Uma outra organela que não vai apresentar um revestimento membranoso são os centríolos. Aqui é um ponto bem interessante. Existem autores que vão fazer a seguinte distinção para a gente. Centríolos seriam, na verdade, organelas derivados do citoesqueleto por conta da sua composição, uma vez que os centríolos eles são formados por microtúbulos, 9 trincas de microtúbulos, e os ribossomos eles nem seriam considerados organelas propriamente ditas, porque eles são presentes, inclusive, em organismos procariontes. Para a gente, vestibular, centríolo e ribossomo são organelas, sim, só não tem membrana, tudo bem? Função do centríolo: organizar as fibras do fuso acromático. Ele vai se relacionar com divisão celular. Ficou em dúvida? Volta lá na aula de citoesqueleto que a gente detalhou isso um pouquinho melhor, tá bom? Além de formar as estruturas do fuso acromático para a divisão celular, ele também vai se relacionar com a formação dos undulipódios. Undulipódios e não cílios e flagelos. Como existem flagelos, tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, e esses flagelos têm uma origem evolutiva diferente, até porque a proteína que forma é diferente, flagelo de procarioto é flagelina, flagelo de eucarioto é tubulina, é importante fazer a distinção entre eles. E aí foi gerado o termo undulipódios para fazer referência a essa estrutura aí. Tanto cílios quanto flagelos presentes em organismos eucariontes. E aqui a gente pode ver o seguinte, que essas estruturas elas são formadas a partir do centríolo. Então, eu tenho originalmente aquela trinca de bases, né? Então, eu vou dar um destaque aqui para ela. Eu tenho aqui, ó, aquelas minhas trincas na base, tudo bem? São 9 trincas. E quando eu olho para a estrutura do flagelo propriamente dito, eu já não vou mais encontrar as trincas. O que eu encontro aqui dentro é essa estrutura formada por pares. Ele vai se reorganizando, ele vai se modificando, tá? Uma outra diferença entre cílio e flagelo está no tipo de movimentação. Quando a gente fala em cílio, eu tenho um movimento passivo. Ele não gera movimento da célula. Ele está mais associado a movimentar substâncias ao redor da célula para que ela possa, por exemplo, se nutrir. Ela está trazendo substâncias. Já o flagelo não. Ele está se relacionando à movimentação propriamente dita. Tá bom? Se eu fizer uma comparação entre o movimento que eu tenho dessa estrutura do organismo eucarionte com procarionte a partir desses undulipódios com o flagelo, eu vou ter essa distinção aqui. Além da proteína, a forma de movimentação é diferente. Nos procariontes, ele vai rotacionar. Então, existe uma estrutura na base que vai permitir esse movimento rotacionando. E nos organismos eucariontes, ele tem um movimento de chicoteio por conta dessa base de ancoragem. Então, é toda uma estrutura distinta. Não vale a pena a gente entrar no detalhe de todo o seu funcionamento, mas a proteína é diferente, o mecanismo de funcionamento é diferente. Por isso que a gente precisa dar uma nomenclatura específica para cada um deles. Tranquilo até aí, galera? Primeira parte de organelas a gente já matou. Falta agora a gente detalhar as organelas membranosas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!